Essa aula é sobre contração muscular e o mecanismo de ação da toxina botulínica. Não tem como entender como a toxina botulínica funciona se nós não relembrarmos, mesmo que de forma mais simplificada, como ocorre a contração muscular. Para isso, vamos relembrar então quais são as partes de um neurônio. O neurônio ele é formado por um corpo, um axônio e as terminações do axônio. São essas pontinhas aqui, ó. Essas pontinhas, elas chegam no músculo, quase encostam no músculo, mas não encostam. Fica um espacinho entre a terminação do axônio e o músculo. Então vamos olhar aqui, ó. Essa junção axônio e músculo nós chamamos de junção neuromuscular, tá? Então, daqui dá para ver bem, ó. Imagine que essa aqui é uma terminação do axônio e esse aqui é o músculo. Entre os dois existe um espaço. E, de alguma forma, o neurônio precisa mandar a informação para o músculo para ele contrair. Já que existe um espaço entre os dois, eu vou precisar de um transmissor, de alguém que leve a informação do terminal axônio para o músculo. Relembrando, este conjunto nós chamamos de junção neuromuscular. Antes de eu explicar propriamente disso, como funciona a contração muscular, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa analogia que eu vou fazer, que vai simplificar o entendimento. Imagine que existe uma casa, em frente a essa casa passa uma rua e do outro lado da rua tem outra casa. Nessa primeira casa mora um menininho muito legal que chama Acetil. O Acetil estava lá na casa dele, olhando pela janela. De repente, ele viu que ali na rua, a rua chama Rua da Fenda, ali na rua tinha um cachorrinho que chama Nando, do vizinho que tinha fugido. O Nando estava tentando entrar na casa do seu vizinho da frente, mas não estava conseguindo. O que o Nando resolveu fazer? Ele resolveu abrir a porta, ele abriu a fechadura, saiu pela rua, atravessou a rua e chegou na casa do vizinho. Bateu lá na porta, o vizinho abriu a porta. Na hora que o vizinho abriu a porta, o Nando entrou correndo para casa. Só que o vizinho tinha uma gatinha que chamava Kelly. A Kelly, muito esperta, gostava de ficar na rua, mas ela estava acostumada a ficar na rua e voltava. Ela foi lá e saiu pela porta. Então, o Nando entrou, a Kelly saiu. Lembraram da história? Então, vamos lá. Vamos passar para a nossa situação. Vamos imaginar que o nosso botão nervoso é a casa do Acetil. O Acetil está lá na casa dele. A rua, o espaço, a rua da fenda, é a fenda sináptica. E a casa do vizinho é o músculo. Quem leva a informação de um lado da rua para o outro lado da rua é o acetil, que são essas bolinhas aqui, ó. É o acetil. Vamos entender. Então, como que funciona a ação muscular? A acetilcolina, que é a acetil, tá lá dentro do botão nervoso. Olha lá as vesículas dela aqui, ó. Ela tá lá dentro do botão nervoso. Ela se liga a umas proteínas que tem na parede do botão nervoso. Então, vamos imaginar que essas proteínas é como se fosse ali a porta, a fechadura, dobradiça, a maçaneta. Então, a acetilcolina se liga nessas proteínas. Na hora que ela se liga, a porta abre. E aí a acetilcolina consegue sair pelo botão nervoso.
Essas proteínas que estão ali no terminal nervoso, elas têm um nome, as proteínas SNERs, a VAMP, sintaxina e a SNEP25. Essas três proteínas, é como se fosse a maçaneta, a fechadura e a dobradiça da porta. Então, as três ali. Então, a acetilcolina foi lá, abriu e saiu. Se ligou a fechadura, abriu a porta, o acetil saiu para a fenda sináptica, ó. Ele já está na rua. Ele está correndo, ó, ele está aqui, ó. Ele está correndo para a casa do vizinho, que é o músculo. Vamos lembrar da história. O acetil estava em casa, olhou pela janela, viu um cachorro andando na rua. Abriu a porta dele, atravessou a rua da fenda, bateu lá na casa do vizinho. O vizinho abriu a porta, o Nando entrou, a Kelly, a gatinha, saiu. Então vamos lá. A acetilcolina está lá dentro do botão nervoso. Ela se liga àquelas proteínas do complexo SNER, que eu mostrei para vocês, que é a porta abre, a acetilcolina sai, chega na fenda sináptica. Quando ela chega na fenda sináptica, ela precisa tocar na porta do vizinho. A porta do vizinho são os receptores nicotínicos, que é esse azulzinho aqui, ó. São os receptores nicotínicos. A bolinha rosinha é o acetil, então cada receptor nicotínico recebe 2 moléculas de acetilcolina. Na hora que o neurotransmissor acetilcolina se liga ao receptor nicotínico, ele se abre e o que acontece? Entra sódio, sai potássio. Então, entra o Nando, Na, Nando, sai a Kelly, K, potássio. E aí desencadeia todo o processo de contração muscular. Então, isso que nós conversamos foi o mecanismo de contração muscular. Não existe contração muscular se a acetilcolina não conseguir sair do botão nervoso, atravessar a fenda sináptica, chegar no receptor nicotínico, o receptor nicotínico se abrir e ocorrer a troca de íons. Então, não existe contração muscular. E para que não ocorra essa contração muscular, a toxina botulínica tem que interferir em algum ponto desta cascata. Agora nós vamos imaginar que é a porta, que está aqui, ó, a porta com a fechadura, dobradiça, tal. A vesícula de acetilcolina está tentando se ligar na porta, mas aí nós vamos voltar para casa. Ele estava um problema. Na hora que ele foi sair de casa para salvar o cachorro, o Nando, o irmão mais novo dele, que é o Bobô tinha estragado a fechadura da porta. Ele quebrou a fechadura da porta. Com isso, o acetil não conseguia mais abrir a porta e sair de casa. Se ele não saiu de casa, ele não consegue atravessar a rua da fenda, chegar lá na porta do vizinho, bater na porta, no receptor nicotínico, a porta não vai se abrir, não tem troca de íons, entra Nando, sai potássio, não tem contração muscular. Então, é exatamente assim que a toxina botulínica age. O Bobô é a nossa toxina botulínica. Então, vamos lá. O Bobô estragou dentro daquelas 3 proteínas que eu falei para vocês que tem lá na superfície do botão nervoso, que a acetilcolina vai se ligar, uma delas se chama SNEP25. O Bobô estragou uma delas, as outras estão funcionando. E aí, quando ele estragou, a maçaneta não abria, não tinha como sair. Esta aqui é parte da toxina botulínica, cadeia leve. Ela corta, ela cliva a SNEP25. Com isso, o complexo SNER fica incompleto, a vesícula da acetilcolina não consegue se ligar, não ocorre a abertura para a acetilcolina sair para a fenda sináptica. Então, vamos lá. Aqui é uma toxina botulínica, uma cadeia pesada, uma cadeia leve. A cadeia leve, nós vamos falar sobre isso um pouquinho, tá? Então, essa é a parte um pouquinho mais à frente. Essa é a parte da toxina botulínica que cliva a SNEP25.
Uma vez que ela clivou, ela cortou, as moléculas de acetilcolina não conseguem se ligar. A fechadura está quebrada, o acetil não consegue sair para a fenda. Se ele não sai, ele não toca na casa do vizinho, nos receptores nicotínicos, a porta não abre, não entra sódio, não sai potássio, não tem contração muscular. Então, lembrando que a SNAP25 é como se fosse a fechadura da porta. Enfim, o que é então essa toxina botulínica que faz todo esse mecanismo? Ela é um pó liofilizado, estéril, embalado a vácuo. Ela não é o patógeno, ela não é a doença, é uma neurotoxina produzida por uma bactéria anaeróbica. Lembra que eu falei para vocês que ela crescia lá na linguiça ou nos enlatados? Ela cresce no ambiente anaeróbico, ela é gram-positivo e o nome dela é Clostridium botulinum, que causa o botulismo. A toxina que nós utilizamos não tem esses micro-organismos, é só uma toxina que a bactéria produz. Ele age especificamente nos receptores de acetilcolina. Nós temos hoje aproximadamente 8 tipos, A, B, C, D, E, F, G, H. Em estética, nós utilizamos o sorotipo A, aqui no Brasil nós só temos o tipo A, fora nós temos o tipo B, mas nós também iremos discutir isso um pouquinho mais para frente. Um detalhe importante, eu falei que existem 8 sorotipos. Lembra lá do complexo da porta que eu tenho a dobradiça, a fechadura e a maçaneta? Então, cada sorotipo vai agir numa proteína do complexo SNER. Neurotoxinas produzidas do sorotipo C, elas vão quebrar as VAMPs, as do sorotipo B, D, F, G, a sintaxina, e a do sorotipo A, D e E, a SNAP25, que é a que nós discutimos. Eu falei mais sobre ela porque é a que nós utilizamos. Então, a sorotipo A, ela vai clivar a SNAP25. Mas é interessante vocês saberem que outros sorotipos podem clivar as outras proteínas. E aí no mercado nós temos as toxinas do tipo A, que hoje nós temos no mercado Botox, Dispas, Xiaomin, Prosigny, Botulift, Botulin e Nabota, cada um de um fabricante. E temos a do tipo B, que nós não temos no Brasil. A Myoblock na FDA em 2000 e a Neuroblock que nós encontramos na Europa. A do tipo B é 50% menos potente que a do tipo A e a duração dela é apenas 3 semanas. Então acaba que nós não utilizamos, mas alguns profissionais recomendam que em caso de imunogenicidade, que nós vamos discutir para frente também, ou seja, aqueles pacientes que não respondem mais à toxina do tipo A, seria uma opção utilizar a do tipo B. E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a composição da toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é formada, a neurotoxina, por uma cadeia pesada, uma cadeia leve. Entre essa cadeia leve e essa cadeia pesada, elas são ligadas por uma ponte de sulfeto e também de excipientes que têm a função de proteger aquela toxina. E além disso, elas têm proteínas acessórias, hemaglutininas e não hemaglutininas. Calma que isso vai ficar claro. Vamos por partes. Aqui nós conseguimos ver a molécula da neurotoxina. Observem que tem uma parte maior. Essa parte maior é a cadeia pesada. E aqui nós temos uma cadeia menor. Essa cadeia é a cadeia leve. A cadeia pesada ela é responsável, que você injetou a toxina lá no seu paciente. Ela precisa entrar no botão nervoso. Então, ela é responsável por fazer com que essa toxina se ligue a receptores na superfície do botão nervoso e entre dentro do botão nervoso. E já a cadeia leve, que é responsável por clivar
a SNAP 25. A cadeia pesada, ela sempre tem 100 kilodaltos. Esse é o peso da cadeia pesada. A cadeia leve, por sua vez, sempre tem 50 kilodaltos. Isso em todas as toxinas botulínicas do tipo A que vocês comprarem. Pode ser qualquer marca comercial, elas sempre terão 150 kilodaltos. Então, Priscila, o que varia no peso? O que varia é que algumas, na verdade, assim, praticamente todas, exceto a Zelmin, elas possuem uma cadeia de proteínas acessórias, que é como se fosse um encapsulado. Para que serve essas proteínas acessórias? Pensando em doença, quando a bactéria produz a toxina, a neurotoxina, ela entra pela boca, ela precisa passar pelo estômago, o estômago é ácido, então alguma coisa precisa protegê-la para ela chegar no intestino e então ser absorvida e realizar a sua função. Então, quando pensamos em doença, seria essa função. Quando nós pensamos em toxina na embalagem, ela serve como uma proteção da cadeia leve e pesada, porque aquela ligação entre a cadeia leve e pesada por pontos de sulfeto é muito delicada. E aí nós temos no mercado uma toxina botulínica que não tem essa cadeia acessória, que é o Zelmin. Por isso, a manipulação da toxina, que já tem que ser extremamente delicada, nesta toxina precisa ser mais delicada ainda. Porque o objetivo de quando nós injetamos a toxina no músculo é que a maior parte de cadeias viáveis estejam presentes. E o que é a cadeia viável? É a cadeia da toxina, leve e pesadas unidas. As acessórias, elas são dispensáveis na sua ação, elas não vão aumentar ou diminuir a ação da toxina botulínica, elas simplesmente servem como proteção. A Zelmin, ela é considerada uma toxina de segunda geração, por não ter essas proteínas acessórias. Por que disso? Porque ela precisa de um processo mais aprimorado de fabricação para remover essa capa protetora, que as outras toxinas ainda possuem, tanto Botox, Dysport, Nabota, todas as outras. Isso significa que é melhor ou pior? Não. Em relação à possibilidade de ter maior chance de causar efeito vacina, imunogenicidade, nós vamos discutir um pouquinho para frente para não confundir o conteúdo, tá? Mas guardem essa informação que para a ação não tem diferença. O que importa é a cadeia pesada e leve, ligadas entre elas com essa ligação de sulfeto intacta. Então aqui a gente consegue observar, ó, a cadeia pesada 100 kilodaltos e a cadeia leve 50 kilodaltos. Isso aqui que está aqui do lado de fora, ó, é como se tivesse explodido, saído, são as proteínas acessórias, que nós discutimos anteriormente. Então, todas as toxinas do tipo A que nós temos hoje no mercado, o peso dela é 150 kilodaltos. Guarde essa informação. E nós temos excipientes, que também vão servir como proteção dessa toxina. Ajudam, por exemplo, a não grudar no frasco. E por que é importante vocês conhecerem esses excipientes? Porque nós vamos discutir nas marcas comerciais que esses excipientes variam de marca para marca. E alguns pacientes podem ser alérgicos a alguma dessas substâncias. Então, como elas não são padronizadas todas iguais em todas as toxinas, pode ser que você possa utilizar, por exemplo, um paciente que seja alérgico à lactose. Não estou falando intolerante à lactose, alérgico à lactose. O Dysport é uma toxina que possui lactose na sua composição. Então, você não pode indicar essa toxina para ele. Você pode indicar outras. Os recipientes mais comuns que nós temos é a albumina humana, que também quem é alérgico a ovo, a gelatina, lactose, cloreto de sódio, sacarose
e destrana. Então, elas têm função de proteger essa toxina também durante a sua diluição e para que a toxina não grude no frasco, porque o objetivo é que a gente consiga o máximo de toxina na nossa solução. Vamos assistir esse vídeo aqui que vai explicar muito bem todo esse processo que nós conversamos. Após a injeção, as moléculas de toxina presentes em dispor difundem-se às junções musculares próximas, ligando-se aos receptores. Quanto maior a concentração e/ou volume da toxina injetado, mais ampla será a difusão, aumentando a área de efeito. A porção ativa da toxina botulínica está inicialmente protegida, no frasco do medicamento, por um envoltório de outras proteínas. O complexo neurotoxina-hemaglutinina. Existem várias dessas proteínas associadas com a neurotoxina ativa. Após a injeção no músculo, essas proteínas do envoltório protetor desprendem-se da neurotoxina ativa e o complexo desintegra-se completamente, liberando as moléculas da neurotoxina para que atuem. A neurotoxina em si é constituída por duas cadeias. Uma pesada, que é um ligante ou transportador, e uma cadeia leve, que representa a parte ativa e potente propriamente dita. As moléculas da neurotoxina ligam-se aos receptores localizados do lado de fora da junção neuromuscular. A ligação é excepcionalmente forte e é produzida por duas proteínas na superfície da junção. Uma vez ligada, a toxina não pode ser removida. Após a ligação, a molécula da toxina é levada até a junção através de outra vesícula, que é formada a partir da membrana da junção neuromuscular. A molécula vai interiorizar. Esta esfera pode ser uma vesícula que estava vazia em processo de reciclagem. Após entrar na vesícula, a molécula da neurotoxina precisa atingir o local-alvo para a ação desejada. Uma parte da cadeia pesada liga-se ao interior da vesícula e atua ativamente para transportar a cadeia leve através da junção até o seu interior. Essa parte da cadeia pesada agora atua como companheira da cadeia leve, a parte ativa da neurotoxina, enquanto esta se desenrola e atravessa a membrana da vesícula. A cadeia leve, que é a parte ativa da neurotoxina, é depois liberada na junção neuromuscular para atuar. A cadeia leve ativa aproxima-se das proteínas que fazem parte do aparato de ligação da vesícula sináptica normal para que se dê o acoplamento e a fusão. A neurotoxina tipo A de dispor se liga à SNAP25 e cliva ativamente esta proteína, destruindo sua forma e estrutura, o que gera um fragmento de proteína defeituoso na superfície interna da membrana ao nível da junção. A atividade da junção neuromuscular então se interrompe, e esta parada alivia o espasmo muscular. Observem que interessante, nós descrevemos todo esse processo falando sobre a denervação química, que é esse processo de clivagem da SNAP25, que a acetilcolina não consegue sair, não tem a troca de íons. E lá em 1822, Justin Kern já tinha descrito isso de uma forma bem mais simplificada, mas comparando com a ferrugem no fio. E a acetilcolina, isso é um fator importante, ela também se liga aos receptores muscarínicos. Lembra que eu falei dos nicotínicos do músculo? Os muscarínicos estão presentes em glândulas. Por isso que também a toxina botulínica é utilizado para controle de oleosidade e suor. E Justin Kern já tinha descrito isso lá em 1822. E aqui eu deixo alguns artigos para vocês estudarem um pouquinho mais sobre esse mecanismo de ação da toxina botulínica.